O milagre que mudou a vida de Carla, quando a fé venceu a escuridão. Carla sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, levantando cedo todos os dias para sustentar os 2 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Mas por trás do sorriso cansado que mostrava às pessoas, havia uma batalha que ninguém via. Há 3 anos, ela sofria de um problema que a envergonhava profundamente, uma fome insaciável durante a noite. Não era apenas vontade de comer. Era algo doentio, quase obsessivo. Carla acordava às 2, 3 da manhã com o estômago doendo, as mãos trêmulas e uma ansiedade que só passava quando devorava tudo o que encontrava pela frente. Pão, bolacha, arroz cru, até comida estragada do lixo. Depois, vinham a culpa, as dores de barriga e o vômito. Ela já havia perdido 3 dentes por causa dos ácidos do estômago e emagreceu tanto que as roupas ficavam largas. Os médicos disseram que era síndrome da alimentação noturna, um distúrbio psicológico ligado ao estresse e à depressão. Receitaram remédios caros que ela não podia comprar, terapias que não tinha tempo de fazer. É coisa da sua cabeça, Carla, disseram. Mas ela sabia que não era só isso. Havia algo mais escuro por trás. Uma noite, depois de mais uma crise em que quase desmaiou no banheiro, Carla se ajoelhou no chão frio do quarto e chorou. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. Foi então que se lembrou da Igreja Universal do Reino de Deus, aquela que ficava perto do ponto de ônibus onde ela passava todos os dias. Sempre via pessoas entrando com rostos sérios e saindo com sorrisos, algumas até chorando de alegria. Lá eles falam que Deus cura, pensou. No dia seguinte, depois do trabalho, ela entrou. O que encontrou foi diferente de tudo que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de julgamentos. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre fé como uma chave que abre portas impossíveis. Deus não quer você sofrendo. Ele quer te libertar, gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Carla sentiu algo mexer dentro dela. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, ela hesitou, mas no fim, ergueu a sua, trêmula. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou, irmã, o que você está passando? Carla não conseguia falar. Só chorava. A mulher a levou até a frente, onde o pastor a recebeu com um abraço. Filha, hoje é o seu dia. O diabo veio para roubar, mas Jesus veio para restaurar. Ele ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de fome noturna. Saia, espírito de ansiedade, de obsessão. Esta mulher é propriedade de Deus. Carla sentiu como se algo pesado saísse dela. O corpo tremeu, as pernas quase não a sustentaram. O pastor então a convidou para participar da corrente de oração das terças-feiras, um momento poderoso onde os fiéis se unem em clamor por milagres. Não é só orar, é guerrear, ele explicou. Carla foi. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem acordar com fome. Mas no dia seguinte, a tentação voltou. Mais fraca, mas ainda lá. Foi quando entendeu, a batalha não era só espiritual, era também de persistência. Ela começou a frequentar as vigílias de sexta-feira, onde o fogo do Espírito Santo queimava as amarras. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, mesmo com medo de passar fome. Mas, ao contrário do que imaginava, não sentiu fraqueza. Sentiu força. A cada dia, a fome noturna diminuía. A cada oferta que dava, mesmo sendo pouco, sentia que estava semeando sua fé. Deus não precisa do meu dinheiro, Ele quer o meu coração, o pastor dizia. E Carla entregou. Até que, na terceira semana, aconteceu o milagre completo. Ela acordou às 3 horas da manhã, como de costume, mas desta vez não foi a fome que a despertou. Foi uma paz tão grande que a encheu por dentro. Carla se levantou, foi até a cozinha e, pela primeira vez em anos, não abriu a geladeira. Em vez disso, ajoelhou-se e chorou de gratidão. Senhor, obrigada. Eu estou livre. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a livrou daquela escravidão. Não foi remédio, não foi médico. Foi a fé. Foi a unção desse lugar,
foi a oração dos irmãos, foi a palavra do pastor. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas se identificaram, outras choraram. Depois do culto, uma irmã se aproximou, eu também sofria com isso. Agora sei que tenho esperança. Hoje, Carla não é mais a mesma. Não só a fome noturna desapareceu, como ela recuperou a autoestima, os dentes, graças a um dentista da igreja que a atendeu por amor, e até conseguiu uma promoção no trabalho. Mas o maior milagre foi dentro dela, aprendeu que a fé não é passiva. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Tem que orar, tem que jejuar, tem que semear, tem que persistir. A Igreja Universal me ensinou isso, a vitória não vem sem luta, mas com Jesus, a luta sempre termina em vitória. E toda vez que passa pela porta da igreja, ela sorri. Porque aquele não é só um prédio. É um lugar onde Deus muda vidas. Onde o impossível se torna possível. Onde, como ela mesma diz, até a escuridão da noite vira luz. Carla não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Um dia, enquanto esperava o culto começar, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho na semana passada e não consegui dormir, confessou, segurando um lenço amassado. Eu também como escondido à noite. Meu marido acha que sou louca, mas não consigo parar. Já tentei de tudo, até remédio, mas a ansiedade é mais forte. Carla reconheceu naquela dor a própria história. Sem hesitar, pegou as mãos de Marisa e disse, vem comigo. Levou-a até o altar, onde pastores oravam por cada pessoa. Não é loucura, é batalha espiritual, explicou enquanto colocavam as mãos sobre a cabeça da mulher. Mas Jesus já venceu. Você só precisa entregar isso a Ele. Marisa começou a chorar mais forte. Naquela noite, ela não voltou para casa com vergonha, mas com uma determinação nova. E assim como Carla, passou a frequentar as reuniões de libertação e a seguir cada orientação. Em menos de um mês, mandou uma mensagem para Carla, hoje joguei fora todas as guloseimas que escondia no armário. Não sinto mais aquele vazio. Obrigada por me mostrar que Deus se importa até com as coisas que a gente tem vergonha de contar. Mas a história não parou por aí. O pastor que havia orado por Carla um ano antes a chamou certo dia, lembra quando você disse que queria ajudar outras pessoas? Deus está abrindo essa porta. Ele a convidou para fazer parte do grupo de apoio da igreja, onde mulheres com lutas semelhantes poderiam encontrar acolhimento. Carla aceitou sem pensar. No primeiro encontro, ela contou sua jornada sem enfeites. Falou das noites de choro no banheiro, das mentiras que inventava para esconder os pacotes de biscoito, da vez que quase desistiu de tudo. Mas também falou da primeira vez que sentiu paz depois de uma oração, do dia em que conseguiu olhar no espelho sem ódio, da alegria de ver sua filha brincando enquanto ela preparava um jantar sem roubar um pedaço antes. Uma das participantes, uma jovem chamada Ana, levantou a mão trêmula. Como você fez para não desistir quando a vontade voltava? Carla sorriu e respondeu com a verdade que havia aprendido: desistir não era uma opção. Porque se Deus já me tirou do fundo do poço uma vez, Ele faria de novo. E de novo. Até eu entender que a vitória não é não cair, é levantar toda vez que cair. Os encontros cresceram. Mulheres que antes se sentiam sozinhas agora se abraçavam, trocavam números e combinavam de jejuar juntas. Algumas traziam maridos, que também encontraram libertação em outras áreas. Carla via tudo aquilo e pensava, se Deus usou uma pessoa quebrada como eu para fazer isso, imagine o que Ele pode fazer com quem ainda não descobriu seu poder. Um ano depois, Carla estava no altar novamente. Dessa vez, não para pedir, mas para agradecer. Ao seu lado, Marisa, Ana e outras 5 mulheres recebiam um certificado de conclusão do grupo de apoio. O pastor olhou para todas e disse, hoje não estamos celebrando só a vitória de vocês. Estamos celebrando que Deus transforma a dor em propósito. O que o inimigo queria usar para destruir, Deus usou para abençoar muitas. Carla fechou os olhos por um instante e lembrou daquela noite em que entrou na igreja pela primeira vez, envergonhada, achando que ninguém entenderia sua luta. Agora, ela olhava para aquelas mulheres e via seu próprio milagre multiplicado. Porque na Universal, ela não só encontrou cura, encontrou uma família. E mais, encontrou uma missão.
Quando saía da igreja aquele dia, uma mulher desconhecida parou. Moça, você é a Carla, não é? Minha irmã me falou do seu grupo. Eu preciso de ajuda. Carla sorriu, pegou sua mão e respondeu: então você veio ao lugar certo. Aqui, ninguém sai como entrou. E enquanto caminhavam juntas em direção ao prédio, Carla sabia, a luz que Deus acendeu nela agora iluminava outros caminhos. E isso, sim, era o maior de todos os milagres. A mulher se chamava Mônica. Tremia enquanto contava que há meses lutava contra uma depressão tão profunda que até sair de casa era uma batalha. Os remédios já não faziam efeito, e os pensamentos ruins a perseguiam dia e noite. Já não aguento mais, irmã, ela confessou, com lágrimas escorrendo. Carla abraçou forte e disse: hoje você vai conhecer um Deus que não só ouve, como age. E ele vai te mostrar que sua história não acaba aqui. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não falha, Carla levou Mônica até a frente, onde o pastor orava por cada pessoa. Quando chegou a vez dela, Mônica caiu de joelhos, e as palavras saíram entre soluços: Senhor, se o Senhor existe, me tira desse poço. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Uma paz tão forte invadiu seu coração que ela sentiu como se uma mão invisível a levantasse. Os pensamentos escuros sumiram. No lugar, uma certeza: você está livre. Nos dias seguintes, Mônica voltou todos os dias à igreja. Não por obrigação, mas porque ali, pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. Uma semana depois, ela mesma estava no grupo de Carla, compartilhando seu testemunho com outras mulheres que chegavam quebrantadas. Eu vim aqui achando que era o fim, ela dizia, com os olhos brilhando. Mas Deus me mostrou que era só o começo. Carla observava tudo aquilo e pensava em como, um ano antes, ela era quem não enxergava a saída. Agora, via o milagre se repetir, uma vida transformada gerando outra, e outra, como uma corrente de luz. O pastor certa vez tinha dito: na Universal, não temos espectadores, temos guerreiros. E era a verdade. Cada pessoa ali tinha uma história de luta e de vitória. Uma tarde, enquanto organizavam cestas básicas para famílias carentes, Carla recebeu uma ligação. Era sua mãe, emocionada: filha, seu pai aceitou vir à igreja domingo que vem. Ele disse que quer ver com seus próprios olhos essa mudança em você. Carla não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele homem que antes zombava da fé agora buscava respostas. E ela sabia, se Deus já tinha feito tanto por ela, o que não faria por sua família? No domingo seguinte, o templo lotou. Entre os muitos que levantaram as mãos para receber a oração estava seu Antônio, o pai de Carla. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o homem forte que nunca chorava se curvou e pediu perdão a Deus, à família, a si mesmo. Depois do culto, ele abraçou a filha e sussurrou: você tinha razão. Aqui tem algo diferente. Anos se passaram. Carla, que um dia entrou na Universal arrastando os pés, agora liderava um ministério de ajuda a mulheres em crise. Mônica se tornou missionária, levando esperança a outros estados. E seu Antônio? Virou um dos obreiros mais dedicados da igreja, sempre pronto a dizer: se Deus mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se reconstruem. E toda transformação começa com um simples passo: entrar pela porta. Numa tarde de sábado, enquanto seu Antônio organizava as cadeiras do salão para o culto da noite, um homem alto e de olhar cansado entrou pela porta. Vestia uma camisa surrada e carregava nas costas um peso que nem a melhor roupa poderia esconder. Era Marcos, um ex-presidiário que há anos vivia entre a sombra do passado e a desesperança do presente. O senhor é o obreiro Antônio? Perguntou, com a voz rouca de quem pouco falava. Sou eu mesmo, meu filho. Entre, respondeu seu Antônio, já sentindo no coração que aquele encontro não era por acaso. Marcos hesitou, mas acabou sentando no último banco. Durante o culto, enquanto o pastor pregava sobre o poder da redenção, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele lembrava de cada erro, de cada noite em que achou que não havia mais saída. Até que, no momento da oração, sentiu uma mão firme no seu ombro, era seu Antônio, que sussurrou: Deus não olha para o que você foi. Ele vê o que você pode ser. Naquela noite, Marcos entregou a vida a Jesus.
E o que parecia impossível começou a acontecer: as portas que antes se fechavam, agora se abriam. Conseguiu um emprego honesto, reconquistou o respeito da família e, o mais surpreendente, passou a visitar outros detentos, levando a mesma mensagem que o tinha libertado. Enquanto isso, Carla e Mônica continuavam a ver milagres se multiplicarem. Uma mulher do ministério de Carla, que chegará à igreja depois de tentar o suicídio, agora sorria ao segurar o filho nos braços, livre das drogas. Um jovem que Mônica orou em uma campanha de fé recebeu a cura de uma doença que os médicos haviam dito ser incurável. E assim, como um rio que não para de fluir, as histórias se entrelaçavam. Cada vida transformada se tornava um testemunho vivo de que, na Universal, não importava quão profundo fosse o buraco em que a pessoa estivesse, sempre havia uma mão estendida para puxá-la para a luz. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ali, entre aquelas paredes, o impossível virava rotina. Bastava acreditar. Bastava dar o primeiro passo. Era uma tarde de sábado quando Carla chegou à igreja mais cedo para preparar o culto da noite. Enquanto arrumava as cadeiras, ouviu um choro abafado vindo do banheiro feminino. Ao se aproximar, encontrou uma jovem encostada na parede, com os olhos inchados e as mãos tremendo. Era Ana, uma visitante que havia comparecido pela primeira vez na semana anterior, mas que não tinha coragem de entrar no salão. Minha irmã, o que aconteceu? Carla perguntou, colocando a mão no ombro dela com carinho. Ana engoliu o choro e contou. Tinha sido demitida, o aluguel estava atrasado, e o filho de 5 anos pedia comida enquanto ela não tinha nem R$ 1 no bolso. Naquela manhã, antes de sair de casa, havia olhado para o filho dormindo e pensado: não aguento mais. Vou me jogar do viaduto. Mas algo a fez vir até a Universal. Talvez fosse a lembrança de uma amiga que, anos atrás, havia dito: lá, Deus ouve. Carla não hesitou. Pegou Ana pela mão, levou-a até a frente do altar e disse: hoje, sua vida muda. Deus não te abandonou. Ele só estava esperando você chegar aqui. Naquele mesmo culto, enquanto o pastor orava, Ana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Quando abriu os olhos, uma irmã da igreja estava segurando um envelope. Dentro, havia o valor exato do aluguel atrasado e uma cesta básica. Mas o milagre não parou por aí. Na segunda-feira, Ana recebeu um telefonema: a empresa onde trabalhava havia reconsiderado sua demissão. Não só a chamaram de volta como lhe deram um aumento. E o filho, que antes pedia pão, agora ria enquanto ela contava como Deus havia providenciado tudo. Enquanto isso, Mônica vivia outro momento marcante. Um casal que ela havia levado à igreja há meses, ele viciado em álcool, ela depressiva, chegou ao templo com um bebê nos braços. Era a primeira filha deles, nascida depois de anos de tentativas frustradas. Os médicos haviam dito que seria impossível, mas ali estava a menina, saudável, como um sinal de que Deus restaurava até o que a medicina desistira. Pastora, a gente não tem palavras, a mulher disse, com lágrimas nos olhos. A senhora orou por nós, e Deus nos deu não só a cura, mas uma família. E assim, como sementes plantadas em terra fértil, aquelas vidas brotavam. Cada uma com sua dor, cada uma com seu milagre. Alguns chegavam arrastando feridas, outros com o coração partido, mas todos saíam de lá com uma certeza: Deus não apenas ouve, Ele age. Porque na Universal, o sobrenatural não é exceção. É a regra. E para quem duvida, basta olhar nos olhos daqueles que já foram resgatados das trevas. Eles vão dizer, sem medo: eu era um, mas agora sou outro. E tudo começou quando entrei por essas portas. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores vibrantes, um homem entrou correndo pela porta dos fundos, suando frio, os olhos arregalados de pânico. Ele segurou o braço de um obreiro que passava e balbuciou, sem fôlego: meu filho, ele tá se afogando. A ambulância não vai chegar a tempo. Não houve hesitação. Em segundos, o pastor que liderava o culto interrompeu a mensagem e chamou a igreja para orar. Não era uma oração qualquer, era um clamor de guerra, mãos levantadas, vozes unidas como um só grito ao céu. O homem, tremendo, repetia entre lágrimas: Jesus, salva meu menino. Ele tem só 7 anos. Enquanto isso, do lado de fora, a alguns quarteirões dali, uma cena desesperadora se desenrolava.
O garoto havia caído na piscina da vizinha durante uma brincadeira e, quando foi encontrado, já estava sem movimento, os lábios arroxeados. Uma mulher que passava pelo local, ao ver a confusão, parou o carro e desceu correndo. Era uma irmã da Universal que havia sido curada de um câncer meses antes. Sem pensar duas vezes, ela impôs as mãos sobre o peito da criança e começou a clamar: Em nome de Jesus, respira. O Deus que me curou vai te devolver a vida. Dentro da igreja, o pai do menino caiu de joelhos quando sentiu algo mudar no ar. Foi como se uma corrente elétrica percorresse o lugar, um silêncio súbito, seguido de um suspiro coletivo. Alguém gritou. Deus ouviu. Naquele exato momento, o garoto tossiu, cuspiu água e abriu os olhos, confuso, como se acordasse de um sono profundo. Os bombeiros, que chegavam naquele instante, não acreditaram no que viram. O médico que o atendeu mais tarde, no hospital, escreveu no prontuário: paciente apresentava sinais vitais ausentes por aproximadamente 8 minutos. Recuperação espontânea sem sequelas. Causa desconhecida. Mas todos ali sabiam a causa. Quando o pai voltou à igreja no domingo seguinte, não foi sozinho. Trouxe o filho pelo ombro, sorrindo através das lágrimas, e uma fila de parentes que até então zombavam de sua fé. O menino, tímido, segurou o microfone com as duas mãos e disse, com a voz fininha: Eu vi um homem de luz me puxando para cima. Ele falou que eu tinha que voltar porque o papai ainda precisava de mim. O pastor abraçou os dois e disse ao público: Isso aqui não é religião, não é teoria. Isso é Jesus vivo, agindo hoje como agia há 2000 anos. Quem duvida que venha e veja. E mais uma vez, como acontecia todos os dias naquela casa, corações endurecidos amoleceram. Uma senhora que lutava contra a depressão há anos sentiu algo se quebrar dentro dela e começou a chorar sem parar. Um jovem viciado em drogas, que entrou só para dar uma olhada, sentiu as mãos queimarem e jogou fora o pacote de pedra que trazia no bolso. Uma mãe que havia perdido o filho em um acidente há uma década sonhou naquela noite com ele sorrindo e acordou com uma paz que não sentia desde o velório. Porque na Universal, os milagres não são contados, são vividos. E cada história que sai dali não é apenas um testemunho, é um convite. Um convite para quem ainda acha que Deus está distante, que a fé é fraqueza, que a mudança é impossível. Basta entrar. Basta acreditar. E ver que, onde o homem diz acabou, Deus diz, agora é que vai começar. E então, como um sopro divino, o impossível se tornou real. Naquela noite, a senhora que chorava abraçou a Bíblia pela primeira vez em anos e sentiu as palavras saltarem da página como água viva para sua alma sedenta. O jovem, com as mãos ainda trêmulas, entrou em um centro de recuperação no dia seguinte, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, queria viver. E a mãe, ao abrir os olhos no amanhecer, encontrou sobre a mesa de cabeceira uma borboleta branca, pousada suavemente, como se o filho lhe dissesse: Eu estou bem. E você também vai estar. Porque os milagres não são apenas curas instantâneas ou fenômenos grandiosos. Às vezes, são lágrimas que caem depois de anos de secura. Um anão firme a um vício que escravizava. Um sonho que devolve a esperança quando o luto parecia eterno. Deus não muda as circunstâncias sempre, Ele muda o coração que as enfrenta. Eis a lição que ecoa além daqueles muros: a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que, mesmo no caos, há um plano maior tecendo graça. O convite não é para os perfeitos, mas para os quebrados. Não para os que têm todas as respostas, mas para os que, finalmente, ousam perguntar: Senhor, o Senhor ainda acredita em mim? A resposta já está escrita no ar, no silêncio que segue a oração, no abraço de um estranho que se torna família, no primeiro passo de quem pensava não ter mais forças. Onde o mundo vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula. E ali, na Universal ou em qualquer lugar onde um coração se abre, o milagre não é só possível, é inevitável. Basta entrar. Basta permitir. E ver que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a escrever sua melhor história em você.